Olá, quarta-feira, 14 de novembro, está no ar o Alba Notícias ao vivo. Hoje, no Dia Mundial do Diabetes, você vai saber mais sobre essa doença silenciosa que atinge mais de 14 milhões de brasileiros. Confira os outros destaques desta edição. Proclamação da República. Saiba tudo sobre esse fato histórico. Panetone com sabor de solidariedade. Obras sociais Irmã Dulce estão com produção a todo vapor para o Natal. E ainda, as opções de lazer da nossa agenda cultural para você programar o seu feriado e o fim de semana. Boa tarde, tudo bem? Agora 1h02. Mais de 400 milhões de pessoas vivem com diabetes no mundo. Só no Brasil são mais de 14 milhões de portadores da doença. E apesar de ser possível controlar, muitos diabéticos nem sequer sabem que têm esse problema de saúde. Alguns descobrem a condição quando o caso já é tão grave que é preciso amputar membros, enfrentar a cegueira ou doenças cardiovasculares. Hoje, 14 de novembro, no Dia Mundial do Diabetes, a repórter Miriam Neri conversou com Reine Chaves, médica e diretora do CEDEBA, o Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes e é considerada pelos especialistas uma doença silenciosa e chega a ocupar o 7º lugar no índice de mortes no mundo. E para falar mais sobre este assunto, estamos aqui com a doutora do Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia, doutora Reine Chaves. Doutora, o que é o diabetes? O diabetes é uma doença crônica causada por uma insuficiência na produção de insulina pelo pâncreas. Essa diminuição de produção de insulina pode ocorrer de forma abrupta, por uma destruição das células que produzem insulina, e isso leva de forma também súbita ao aparecimento do diabetes do tipo 1, acometendo crianças e adultos jovens, ou por uma insuficiência relativa na produção de insulina, que é o que acontece com o diabético tipo 2, que representa 90% dos diabéticos no mundo. E, desta forma, a nossa maior preocupação é exatamente com o diabético tipo 2, porque ele se manifesta de forma lenta, insidiosa, progressiva, e muitas vezes o paciente tem a doença e não sabe que tem. Como é que uma pessoa pode perceber que está com alguns sintomas da diabetes? Que venham engordando de forma assim inadequada para o que tem feito no dia a dia, ou perdendo peso também, sentindo muito mais fome, bebendo mais água, urinando muito, mas muitas vezes esses sintomas passam despercebidos, principalmente no nosso meio que é quente, que faz calor, que as pessoas acham que estão bebendo mais água porque estão com mais sede por causa da temperatura. Adultos que tenham pai diabético, mãe diabética, história familiar forte de diabetes, depois dos 40 anos, é importante você anualmente fazer um exame de glicemia para detectar o açúcar no sangue e diagnosticar precocemente o diabetes. Já o diabético tipo 1, a criança diabética, esse se manifesta de forma muito rápida, abrupta. Geralmente existe uma história de uma virose, a criança tem uma susceptibilidade genética, ou seja, uma tendência, e diante daquela virose ou de uma agressão, ele tem uma destruição das células do pâncreas que produzem insulina e rapidamente ficam com os sintomas de perda de peso, urinando muito. Geralmente a criança onde urina, ela parecem formigas pelo açúcar na urina, muita sede, a criança desidrata fácil e o quadro é mais exuberante e mais fácil de chamar a atenção. Nesse dia do diabetes, o que vocês têm feito para chamar a atenção da população? Olha, esse é um dia considerado mundial do diabetes. O Novembro Azul foi inclusive instituído e respaldado agora pela Assembleia Legislativa no nosso país no dia 1º de novembro. Então, nós temos um dia
onde a gente chama atenção no mundo inteiro para a causa do diabetes. O diabetes é uma doença que vem crescendo exponencialmente, é o grande desafio do século XXI. E a gente aproveita esse dia não para comemorar, porque a gente não tem o que comemorar do crescimento de uma doença, mas para chamar a atenção da população para a necessidade do diagnóstico precoce, do tratamento, da conscientização. Às vezes a importância da própria família aderir a uma mudança de hábitos de vida, de alimentação, e aí dessa forma a gente sabe que é possível ajudar um indivíduo a superar aquela dificuldade inicial do diagnóstico e fazer uma adesão maior ao tratamento. Obrigada. Obrigada e um bom dia. Miriam Neri, para o Alba Notícias. Ainda falando nesse assunto, um shopping de Salvador está promovendo ações de alerta para o combate ao diabetes. As atividades acontecem hoje até às 10 horas da noite. E quem traz os detalhes dessa iniciativa para a gente é a repórter Maiane Nogueira, direto da redação. Olá, Maiane. Oi, Luana. Hoje, no Dia Mundial de Combate ao Diabetes, o Instituto de Olhos Freitas promove ações gratuitas para alertar a população sobre o diabetes, enfermidade que traz complicações graves para a visão. As atividades gratuitas vão acontecer no Salvador Shopping até às 22 horas, no piso L1, em frente à loja Líder. Serão oferecidos serviços como aferição de glicemia capilar e pressão arterial, além de palestras com especialistas das áreas de oftalmologia, endocrinologia, nutrição e psicologia, que prestarão orientações sobre diabetes, que pode inclusive afetar a saúde ocular com a incidência da retinopatia diabética. Voltamos no estúdio com você, Luana. Obrigada, Maiane. No próximo bloco, proclamação da República, saiba tudo sobre esse fato histórico. E ainda, panetones Irmã Dulce já estão em produção para o Natal. Agora 1h08, não saia daí. O Alba Notícias está ao vivo e volta já. Você gosta de panetone? E que tal consumir esse produto típico da festa natalina e ainda ajudar o próximo? Essa é a proposta do panetone produzido pelas Obras Sociais Irmã Dulce. Com um forte valor social, esse panetone é a principal fonte de recursos do Núcleo de Educação da Instituição do Anjo Bom da Bahia. E com o Natal batendo na porta, a produção está em alta, como mostra a repórter Bárbara Carolina. Farinha de trigo, frutas cristalizadas e muita dedicação. Com esses ingredientes, o pessoal aqui do Centro de Panificação das Obras Sociais Irmã Dulce trabalha a todo vapor para produzir um dos itens mais tradicionais da mesa natalina. A iniciativa começou em 1996 e de lá para cá foi caindo no gosto do consumidor. A meta para este ano é fabricar 450 mil unidades de panetone, 50 mil unidades a mais em relação ao ano passado. Para dar conta de toda essa demanda, foi preciso contratar. Neste período, chega a mais de 100 o número de funcionários atuando aqui na fábrica, para garantir a qualidade do produto final e surpreender os clientes. A fábrica funciona durante todo o ano com os pães, mas para o panetone a gente precisa ampliar a produção, a gente passa a funcionar 24 horas, preciso redobrar a equipe, reforçar a equipe, contratando mais 56 pessoas para o quadro total e estruturar toda a fábrica para que a produção aconteça, para a gente consiga alcançar a meta de 450 mil unidades nesse período de final do ano. E a novidade desse ano é o nosso panetone de chocolate, que já é produzido internamente há algum tempo, já é sucesso aqui dentro e agora está em todas as redes de supermercados de Salvador. E como não poderia ser diferente, o panetone de Irmã Dulce também tem sabor de solidariedade. Toda a renda obtida com a venda do produto é revertida para esta escola pública aqui. É o legado da Bem-aventurada, abrindo novas possibilidades de futuro para crianças carentes. Essas crianças, elas são selecionadas, todas as crianças em vulnerabilidade social, feita uma triagem na admissão dela da matrícula. Eles entram de manhã, tomam um café da manhã, vão para a escola, aí almoçam, tem o lanche da tarde, então eles passam todo esse período. Durante esse período também, no período oposto, eles têm as atividades complementares, que são as oficinas,
que é o teatro, dança, capoeira, o esporte, tem a grafitagem, artesanato, então um leque de ações. Quando eu chego, a gente toma café, faz a fila aqui, depois a gente vai pra sala, dá um tempo fazendo dever, depois a gente faz a fila lá embaixo e depois a gente vem almoçar, que é essa hora aqui. Depois a gente dá mais um tempinho e tem uma oficina. Eu acho muito legal fazer esse curso, porque em vez de a gente perder tempo em outros lugares, a gente pode estar investindo no nosso futuro. Se der tudo certo, se Deus permitir todas as coisas, eu quero ser um músico bem profissional e bem famoso. E que eu possa também, quando crescer, estar passando dessa carreira, estar passando para as outras pessoas, o quanto isso é legal. Ficou com vontade de experimentar e ajudar esse projeto? Então basta ir às grandes redes de supermercado de Salvador ou região metropolitana e fazer parte dessa corrente do bem. Amanhã é o dia da proclamação da República, data em que o Marechal Deodoro da Fonseca se opôs ao período imperial e se tornou o primeiro presidente do Brasil. Foi no dia 15 de novembro de 1889, lá no Rio de Janeiro, que o Brasil deixou de ser monarquia e se tornou república. Relembre esse fato histórico na reportagem de Patrícia Oliveira. Logo depois da tomada de poder, que aconteceu no Rio de Janeiro, foi instituído um governo provisório liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Para o mestre em História, Irã Conceição, a proclamação foi um golpe de uma minoria escravocrata liderado por militares, onde o que menos existiu foi a participação popular. O 15 de novembro, na verdade, ele foi mais uma tentativa de mudança, mas que, na real, ela não aconteceu. Então, Dom Pedro II cai, né? Vai ter um processo de saída do então imperador para um processo de início de um pseudo período republicano, onde no frigir dos ovos, né, quem assume são os militares. A intenção, a princípio, era estabelecer algo referente à mudança. E a mudança onde a população teria acesso ao que antes, né, devido à crise que o Brasil já estava passando, pós-guerra do Paraguai, o aumento da dívida para com os ingleses, a questão religiosa, a questão militar e a questão dos estrangeiros, né, e depois vai aparecer a questão da classe média. Esses grupos eles vão começar a se articular em prol de uma tomada de poder, onde eles estavam buscando seus próprios privilégios. A Bahia teve grande importância nesse período de transição entre a monarquia e o novo regime. Aqui em Salvador, a Faculdade Baiana de Medicina se destaca por atos políticos e encontros com diversos intelectuais. A instituição tem tanta relevância que a praça onde ela está localizada, depois da tomada de poder, passou a se chamar 15 de novembro. Hoje, nos dias atuais, mais conhecida por Terreiro de Jesus. E ao longo do tempo, esse local vai se tornar de grande efervescência contra o Império, principalmente porque aqueles oriundos dessa universidade, eles também são filhos netos de pessoas que era da classe de aristocratas. Então essa aristocracia local, ela vai ser a responsável, né? Essa aristocracia local, a princípio, né, rural, e depois ela vai se tornar uma classe comercial propriamente dita, até pela questão do Porto de Salvador, que apesar de já estar passando por um período de extrema turbulência, mas ainda assim era um dos principais do Brasil. Essa elite, ela vai começar também a simpatizar com esses ideais. Em 2018, 129 anos depois, o tema ainda é bem atual, principalmente em relação à política. Nas ruas, muita gente inconformada com a situação do país. Há os que contestam e garantem que não tem o que comemorar neste 15 de novembro. Acho que não tem nada, que eu não estou vendo nada para comemorar. Eu não estou vendo nada. Ninguém faz nada para melhorar.
Para mim, eu já vi o 15 de novembro em uma repercussão muito mais bonita do que hoje, né? Que hoje nós estamos na democracia, né? Mas eu já vi o 15 de novembro ser respeitado quando era a ditadura militar. É a proclamação da República. Antigamente, que tinha as eleições, a gente votava aqui em novembro. Hoje já mudaram tudo, né? A gente hoje não sabe mais qual é essa importância tão grande que era essa data 15 de novembro. Mas para quem é patriota, prevalece o gostinho de esperança. Para nós brasileiros, a importância da República, da proclamação da República foi o desmembramento de ser colônia, né, de ter a nossa própria identidade. Isso é importante demais. Infelizmente, estamos nessa lama que é a nossa política hoje, mas nós somos guerreiros, nós brasileiros somos fortes e a gente vai passar por essa fase e conseguir mudar o nosso Brasil para melhor. Seja um palio de lustres dobrados sobre a larga amplidão destes céus, este canto rebelde o passado, bem previndo os mais torpes na véu. E por falar em proclamação da República, amanhã é feriado no país. Que tal programar o seu dia? Uma das opções é a 4ª edição da Balada Literária da Bahia, que está acontecendo na Casa do Benim, aqui em Salvador. Confira os detalhes dessa iniciativa e outras opções de lazer para você programar o seu feriado prolongado na nossa agenda cultural. O espetáculo Espaço está em cartaz todas as quartas e quintas do mês de novembro, com apresentações em diversos lugares de Salvador. Sobre a areia da praia, os performers conduzem o público no espaço através dos seus movimentos, convidando cada espectador a um mergulho pessoal nas imagens criadas a partir da conexão entre seus corpos e os elementos que compõem a paisagem. Acontece na Casa do Benim a 4ª edição da Balada Literária da Bahia. Durante todo o evento, acontecerá uma feira de livros e impressos, com editoras independentes e escritores participantes. Nos 4 dias, a Balada Baiana oferece uma programação que combina saraus, bate-papos, oficinas e performances poéticas. Uma viagem cultural à Tanzânia pelas lentes do fotógrafo baiano Glad Macedo é o que propõe a exposição África e Etu. Através de 20 imagens icônicas, o artista convida o público a conhecer a biodiversidade do país africano, um banho de cultura. O acordeonista baiano Júnior Ferreira lança o álbum Casa de Ferreira nos próximos dias 15 e 16 aqui em Salvador. O primeiro show será na Arena do Teatro Sesc Senac, às 5h30 da tarde. A meia entrada custa R$10. Não perca! E tem evento para a criançada também. Neste domingo acontece o Clube Papo Pro Ar, com contação de história na Praça Miriam Fraga para crianças a partir de 8 anos. Traga os pequenos para um momento de ludicidade e muita diversão. E estas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e também no site alba.ba.gov.br. Para rever o jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7h30 da noite. Por conta do feriado da Proclamação da República, nós voltamos ao vivo na próxima segunda-feira, à 1h da tarde. Obrigada pela sua companhia, bom final de semana e até lá. Tchau, tchau!